Ele teve uma infância muito triste. Ele perdeu a mãe ainda criança, a mãe morreu tuberculosa e ele herdou a tuberculose da mãe. Então, ele viveu assim em vários lugares, sendo criado com tias, e um ano ele ficou na Bahia, na casa dos avós paternos, e acho que isso interferiu de uma maneira muito significativa na pessoa, no temperamento, né? Eu acredito que uma criança que é privada, né, do amor de mãe, da companhia materna, que é tão importante na formação do caráter da pessoa, uma pessoa que é privada disso, né, infelizmente, pelo destino, ela tem assim, o temperamento um pouco tristonho, né, eu diria. E Euclides era assim, ele era fechado, ele era reservado. Ele não era nenhum modelo assim, de beldade, porque nasceu doente, né? Tuberculoso. Era de baixa estatura, 1,65 m, era magro, ele tinha os zigomas, esses ossos aqui, à mostra, o rosto fundo. O que ele fez? Provavelmente ele sublimou todas essas coisas negativas, né? Como a feiura, como a orfandade dele, estudando, se apegando aos livros. E mais do que isso, o que é muito bom, escrevendo também. Quer dizer, ele não era só um receptor, né? Ele era um autor também. O que ele iria estudar? Porque ele estava se tornando já um moço, né? Concluindo o curso secundário, né? A primeira opção seria a engenharia, né? Mas o custo do curso de engenharia era alto para os padrões da família dele, né, do pai dele. Direito, o curso de Direito, tínhamos duas faculdades, uma em Olinda, né? As duas primeiras faculdades do Brasil foi a de São Paulo, do Largo de São Francisco, e a de Olinda. E quem frequentava? Quem frequentava eram os filhos dos fazendeiros, dos ricos comerciantes, os brancos, né? E ele não tinha muita atenção pelo direito, né? Também. Embora ele fosse um homem que acreditasse na lei, ele teve mais atração para a área de exatas. E se ele se matriculasse na Escola Militar do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha, além do estudo de boa qualidade, ele receberia um soldo, um pequeno salário. Não deu outra. Ele encontra na carreira militar, né, talvez aquilo que a família faltou em determinado momento, né, uma orientação muito forte. E nesse momento, né, do jovem Euclides da Cunha, ali próximo aos 18 anos, né, uma figura, né, uma formação, você acaba recebendo uma influência, né, de algo que te interessa. E um dos nomes marcantes disso é o professor Benjamin Constant, professor da Escola Militar do Rio de Janeiro, e que vai exercer um papel de grande influência, trazendo para o Euclides da Cunha, trazendo para aqueles jovens militares, aqueles jovens cadetes, o ideal republicano, o pensamento positivista do Comte e o movimento republicano. Esse jovem Euclides da Cunha, ele é um divisor de águas dele, é quando ele é expulso da escola militar. Influenciado por esse pensamento, ele toma uma atitude, talvez combinada com os outros cadetes, de fazer aquele protesto diante da presença de um ministro da monarquia lá na escola militar. É chamado o episódio do Sabre, né? Num dia de uma visita do ministro da Guerra, Tomás Coelho, ele e os outros amigos, eles tinham organizado, assim, pensado em fazer uma rebelião quando o ministro passasse, mas na hora H, todos os colegas recuaram. E só Euclides manteve a palavra, porque, como ele diz em alguma carta, que ele não era homem de esconder o que pensava. Todos estavam ali perfilados quando o ministro entrou, e ao passar pelos colegas de Euclides, que estavam todos perfilados com a espada assim, nenhum deles se mexeu, nenhum deles fez o que era combinado.
Mas quando passou pelo Euclides, ele pegou a espada, atirou ao chão, o ministro olhou. Vai continuar. Como a espada não quebrou, ele bateu no joelho, aí atirou ao chão. Foi preso na hora. O pai correu, o pai dele, o São Manuel, correu ao imperador e disse: perdoa meu filho, ele está estudando muito, está com esgotamento mental. O imperador que ela apontou: olha, eu perdoo, mas ele quebrou a hierarquia militar. Então eu vou deixar a decisão para os militares que falaram: ele está perdoado, mas está expulso da escola. O que ele fez? Veio para São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, que chamava a província de São Paulo, aí, se turmou com jornalistas na época, começou a escrever crônicas, publicava no jornal, ganhava um dinheirinho, certo? Quando ele estava em São Paulo, foi proclamada a República no Rio. Lembraram dele. Chame aquele estudante que foi expulso, que era republicano. Chamaram e falaram para ele: pode voltar a frequentar e concluir o seu curso. O Euclides, né, com toda essa formação, depois ele acaba ali nos primeiros momentos da República, ele vê a República, ele tem assim uma grande expectativa do que vai ser a República no Brasil. Como muitos brasileiros, ele acredita que a República realmente vai trazer grandes mudanças profundas para a vida do Brasil. Mas em pouco tempo, ele olhando, ele não participa diretamente, ele não vai ocupar grandes cargos. É oferecido a ele, né? O presidente, o Floriano Peixoto, quando chegou à presidência da República, chegou a oferecer ao Euclides da Cunha uma posição de destaque dentro do governo. Mas o Euclides, na sua grande modéstia, aquela coisa, né? Não é meu, não é por direito, então não quero. O Euclides começa um processo também de desilusão com a República. Aquilo que ele pensava efetivamente não vai acontecendo. Então, tanto é que ele vai se afastar da carreira militar e vai procurar construir aqui em São Paulo uma carreira ligada à engenharia, né, de formação dele, trabalhar como engenheiro e também como escritor, participando aí dos jornais, aquilo que, né, mais nós lembramos do Euclides da Cunha como jornalista, escritor, do que propriamente como militar. Sim, o Euclides, ele está trabalhando, né, como engenheiro aqui em São Paulo, como superintendente de obras públicas aqui, responsável, pensou hoje que seria tipo um secretário estadual, né, dessas grandes obras, né, superintendente. Então ele tem uma vida percorrendo aqui pela cidade de São Paulo, onde acontecem essas realizações do governo estadual. Mas ele já tem uma ligação com o jornal a província de São Paulo e depois o estado de São Paulo, através do Júlio Mesquita, que dá esse espaço para ele escrever. Quando o jornalista, dono do estado de São Paulo, do jornal, o convidou para ir para a Bahia, cobrir a guerra, ele relutou no início. Mas o jornalista usou de toda a artimanha linguística, né, para convencê-lo, dizendo que ele teria ali uma oportunidade, teria assunto, teria material para escrever um livro. Antes de Euclides pisar em Canudos, ir à Bahia, direcionar-se a Canudos, o governo, essa história de Canudos já tinha 3 expedições militares. Por 3 momentos, primeira, uma segunda, uma terceira expedição militar, já havia sido enviada contra Canudos, na intenção de pôr fim àquilo lá. Dessas 3 primeiras, a terceira foi assim, marcante, né, porque se pensou, né, se reuniu um bom número de soldados reunidos aí de várias partes do Brasil, com a ideia realmente de chegar lá e pôr fim àquela agitação, né, já tinha passado da hora. E com a derrota, quer dizer, com a coisa, como ficou,
essa derrota da terceira expedição, as notícias que chegaram à capital, ao Rio de Janeiro, né, criaram um clima assim, né, mais assustador ainda. Né? Esses jagunços eram treinados por ativistas monarquistas, né? Outros interesses estariam por trás desse movimento, o que explicaria essa vitória, né, desses jagunços, desses canudenses contra as tropas republicanas. Então, a terceira expedição com Moreira César, né, a morte dele, a derrota acachapante dessa tropa enviada a Canudos, criou um clima assim, né, absurdo pelo país, principalmente na capital. O próprio Euclides da Cunha, influenciado por essa noção geral, chegou a escrever artigos, né, intitulados A Nossa Vendéia, fazendo uma referência ao movimento de Canudos com algo que havia acontecido na França durante a Revolução Francesa. A Vendéia era uma região da França que lá era contrária à República. Lá eles defendiam a Vendéia, defendiam a monarquia. Então, a Nossa Vendéia, quer dizer, um povoado, uma história, né, de alguém que ainda é defensor da monarquia no Brasil, que agora é republicano. Então, ele vai com esse olhar. Euclides chegou a Canudos no dia 18 de setembro e ele vai ficar até o dia 3 de outubro. 17 e 18 dias ele ficou ali. Ele viu no local, certo, a realidade, os mitos que foram alimentados, não é? As hipóteses mais absurdas foram desmentidas. E ele que foi para, digamos, talvez não intencionalmente, fazer o elogio dos soldados da República, ele viu a resistência, a bravura dos sertanejos, que ele vai reconhecer no livro Sertões, né? Como na antológica frase de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Canudos não se rendeu. Atacado palmo a palmo, resistiu até o esgotamento completo, né? A descrição que Euclides fez no livro Sertões foi aquilo que foi chamado, inclusive, por ele, né, de seu livro vingador. Ao denunciar as atrocidades que foram feitas contra os sertanejos, né, Euclides se vingava de um regime, do exército, pelo qual ele lutou, pelo qual ele foi expulso. Ele se vingava da República, que ele sonhou que seria a solução do país, não é? E não há um espírito de rancor, ele tenta trabalhar com a verdade dos fatos, mas foi uma vingança pessoal dele contra todos aqueles ou tudo aquilo que o fizeram sonhar e se revelaram como uma decepção. São José do Rio Pardo surgiu com a expansão do café. A partir de 1850, o café, que até então vinha se desenvolvendo no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, as terras já estavam cansadas, então o café, as fazendas de café começaram a entrar mais no estado de São Paulo. Por volta de 1850 já estava aqui em Campinas, Jundiaí, e veio subindo aqui pelo Nordeste paulista. Então as terras eram férteis, as águas abundantes, né? E então já havia um núcleo de proprietários de terra, de fazendeiros, ainda não considerados fazendeiros, eram agricultores mesmo, que vieram de Minas para ocupar essas terras muito férteis, né? Então o café se deu muito bem nessa região. Então, enquanto crescia a produção de café, a região foi se tornando muito importante. É claro que com o crescimento das atividades econômicas, a população certamente foi aumentando nas fazendas aqui. E surgiu, dentre esses moradores, o sonho, né? A possibilidade de dar um andamento político maior àquele povoado, né? Ter uma autonomia, porque nós estávamos aqui entre
entre uma região, entre dois polos que já estavam constituídos, Casabranca e Caconde, que são anteriores a São José. E no século XIX, um dos pontos importantes do nascimento de um povoado é a construção de uma capela. A relação religiosa da sociedade brasileira era muito ligada à Igreja Católica, e a necessidade de se ter uma capela era um ponto fundamental nessa organização. Então a capela de São José foi pensada pelos moradores que ocupavam essas regiões, fizeram reuniões para decidir sobre a construção, o local que seria construído, as doações que cada um desses participantes fizeram. A reunião aconteceu na propriedade do Coronel Marçal, também um outro mineiro que ocupou nessa região, é uma figura marcante no início da nossa cidade. E o mais importante para a história da nossa cidade é que essa reunião ficou registrada em um livro de ata, no papel. Quer dizer, alguém teve a brilhante ideia, vamos deixar isso registrado, coisa que é um documento, é a certidão de nascimento da nossa cidade. Fizeram esse registro das pessoas presentes, o que foi discutido, as doações que cada um inicialmente faria para a construção do patrimônio da capela, para que isso se efetivasse. Nós podemos falar dessa ata da capela, desse início da nossa cidade, por conta que esse documento foi encontrado recentemente, décadas atrás, recentemente não é a palavra mais adequada, mas foi encontrada entre os pertences da Fazenda Tubaca pelo Sr. Eduardo Rochinobre. E mudou um pouco da nossa história, trazendo a data de 4 de abril de 1865 como uma data efetiva, referencial para o início da nossa cidade. Até o final do século passado, até o final dos anos 1900, tinha-se a data 19 de março, dia do padroeiro, como uma data referencial para a nossa cidade. Tanto é que em 1970, São José fez uma grande festa para se comemorar o centenário da cidade, 100 anos de São José. Mas o aparecimento desse documento e a posterior aceitação oficial dele mudou essa data. Foi por um projeto do professor Márcio José Lauria, vereador à época, que oficialmente se aceitou a data de 4 de abril como data histórica, como ponto de partida para a nossa cidade, mas mantendo o 19 de março pela tradição daquilo que havia sido feito e principalmente pelas comemorações religiosas do padroeiro, se estabeleceu, tanto é que até hoje as comemorações se concentram mais no dia 19 de março, apesar de ter a data 4 de abril como uma data oficial. Consta que o nome da cidade, o padroeiro São José, foi uma decisão, uma escolha de um dos fundadores, José Teodoro Nogueira de Barros, que ele tinha o nome de José, então ele que encomendou a imagem para a capela, e todo mundo esperava que fosse uma imagem muito grande, veio uma imagem pequena, que eles apelidaram de São Juquinha, porque era muito pequeno, mas houve assim uma decisão conjunta que o nome fosse esse, e o passou a ser o padroeiro. E a religião católica era muito valorizada, aliás, era a única religião que tinha, era dominante, Então, o nome do padroeiro prevaleceu, São José, daí Rio Pardo por causa do rio. No movimento republicano, o episódio republicano, que é um fato marcante da história da nossa cidade, depois da proclamação da República, no comecinho dos anos 1900, houve também uma tentativa por parte do governo estadual que deu um outro nome para a cidade, Cidade Livre do Rio Pardo. E quando os moradores receberam essa notícia, não agradou, porque uma comunidade muito católica, muito devota a São José, que era o patrono, pediram que voltasse o nome anterior. Seguindo na história de São José, no finalzinho, ali as últimas décadas do século XIX, como eu havia falado, a lavoura cafeeira é o grande motor econômico da nossa cidade. Isso atrai proprietários, novas terras vão sendo abertas, imigrantes, escravos ainda havia
um pouco dentro dessa atividade econômica que ela necessitava. E um grande, né, investimento, um grande olhar diferencial para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas para todo o estado de São Paulo, é a questão da estrada de ferro. A partir do momento que as primeiras estradas de ferro são construídas no Rio de Janeiro, né, pensadas pelo Barão de Mauá, né, que levou esse projeto ao imperador Dom Pedro II, né, toda aqui em São Paulo, que é o grande centro da economia cafeira, também se pensa um projeto de expansão das ferrovias por terras paulistas. A primeira grande ferrovia, né, é a chamada São Paulo Highway Company, ligando Santos a Jundiaí, passando por São Paulo. Foi feita pelos ingleses, né, do Porto, subindo a serra até o Planalto Paulista. A partir dali, uma série de empresas ferroviárias vão sendo abertas, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, em momentos diferentes, mas todas elas em busca de um atrativo econômico. Né? Não tem como produzir uma ferrovia se não tiver um atrativo econômico que justifique isso aí. Aqui na nossa região foi a Mogiana, vindo de Campinas, né? Cruzando aqui a nossa região, passando por Casa Branca, indo na direção de Ribeirão Preto e avançando até por cidades de Minas Gerais. Só que a ferrovia, ela passava por Casa Branca. Então a nossa região aqui, distante cerca de 30 quilômetros de Casa Branca, hoje de carro parece pouco, né? Mas lá em 1900 era uma distância considerável, principalmente se pensando em transporte de café. Então o grande empreendedor desse projeto da ferrovia em São José é o Dr. José da Costa Machado, né, de História em Minas Gerais, que veio para cá, comprou terras aqui a região da Vila Costina, e lançou esse projeto criou, né, uma empresa, o Ramal Férreo do Rio Pardo, com acionistas, né, tendo como centro ali a Vila Costina, e conseguiu construir um ramal férreo de Casa Branca até São José. Isso foi um grande momento, né, porque possibilitou um crescimento econômico, circulação de mercadorias que iam e vinham, chegavam à nossa cidade com maior rapidez, e também a possibilidade de novos moradores. É um atrativo diferencial você ter uma ferrovia ligando essa cidade. O crescimento do café, a ferrovia, exigiu também a construção de uma ponte. E demorou para o governo do estado construir essa ponte. E no pedido de construção dessa ponte já constava que São José era um núcleo produtor de café importantíssimo, que contribuía para a riqueza do estado e que precisava da construção dessa ponte até para trazer o café das cidades vizinhas de Minas Gerais. Então não é uma ponte que foi só para unir duas partes da vila, né? Não, a ponte era uma necessidade do café. E a ponte é um monumento ao café, é um documento da importância do café na nossa região. Então, quando foi concedido pelo Estado a construção da ponte, o engenheiro que ganhou a concorrência para a construção da ponte foi o engenheiro Monte Morancy. Ele veio e ele não só ele ganhou a construção da ponte. Ele não foi o engenheiro que fez a planta da ponte, que escolheu o local. E ele era uma pessoa bastante competente, com uma experiência profissional reconhecida. E quando chegou aqui, ele conseguiu também formar o Sindicato de Luz Elétrica da cidade. Como ele tinha conhecimento, ele estudou na Bélgica, ele tinha conhecimentos avançados sobre eletricidade, ele conseguiu aglutinar alguns fazendeiros que formaram uma sociedade para a construção da usina hidrelétrica. E a inauguração da primeira ponte, né, vamos dizer assim, e da luz elétrica ocorreram no mesmo dia. Foi no mês de dezembro, logo no começo de dezembro, e a inauguração da ponte e da luz elétrica foram realizadas ao mesmo tempo, com muito mais pompa para a luz elétrica do que para a ponte. Um mês depois, em janeiro, a ponte tombou. E aí que entra o Euclides da Cunha na história.
Em janeiro, no dia 24 de janeiro de 1898, numa madrugada, houve uma enchente e a ponte tombou. Foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia não só para a cidade, mas também para o estado de São Paulo, porque era uma das pontes mais modernas e que tinha sido feito um investimento grande do estado para a construção dessa ponte. Nesse momento, Euclides da Cunha já voltou da Guerra de Canudos, está aqui na região, né, na fazenda do pai dele, aqui próximo a Descalvado, quando se tem essas notícias desse desastre, ele vem para trabalhar na reconstrução da ponte. É quase que uma obrigação para ele. Então, em fevereiro, ele já estava aqui, de 1898. E a família veio em março de 1898. Vieram morar aqui nessa casa, na casa, eu acredito que essa casa depois, posteriormente, ela foi transformada em casa de cultura Euclides da Cunha, porque ele morou aqui. Morou com a família aqui. Aqui em São José nasceu o terceiro filho dele, Manuel Alfonso, uns dias antes dele voltar. Então ele entrou em contato ali com o ambiente, ele fez um belo de um relatório, né, mostrando quais seriam as causas, e ele começa então a investigar um lugar que fosse possível, que fosse melhor, né, porque acho que a ponte tombou porque ela não encontrou sustentação. E ele encontra então 60 metros acima o lugar ideal. Então quem vai ao rio, vê lá no rio uma placa de cimento onde era a ponte antiga. Então ela é um pouco mais para cima. Euclides encontrou ali o lugar. Para se construir os pilares, foi feito um caixote de madeira que fosse ao fundo do rio para que os trabalhadores pudessem chegar lá no leito do rio, o leito rochoso, cercado de água, e de lá subissem, né, toda a estrutura de pedra que é o pilar de sustentação. Nesse momento, Euclides, né, é um fato assim simples, corriqueiro, mas Euclides teria tomado uma cerveja, convidado alguns amigos para tomar ali uma cerveja, visto que ele tomou água, né, mas era uma comemoração, um ponto marcante desse momento. A ponte é erguida, né, toda protegida, erguida, e antes da inauguração, no dia 18 de maio de 1991, ainda temendo, né, pela solidez do seu trabalho, Euclides teria convidado pessoas, a população da cidade, feito um teste de resistência, mandado colocar algumas coisas pesadas, né, pedra, e passado carroças carregadas de café. Ele teria ficado abaixo da ponte para que, vamos dizer, né, estou aqui fazendo o teste, a ponte é sólida, está aprovada. Se na primeira foram 50 dias, essa nós já estamos há quanto tempo? Né? Há 120 anos que a ponte está ali no mesmo lugar. Ela já passou por várias reformas de pintura, recuperação de ferrugem, a troca de uma peça, mas nada que alterasse o seu projeto original, principalmente os pilares de sustentação. Então, nesse período que ele ficou aqui, de 1898 a 1901, administrando a reconstrução da ponte, ele escreveu a maior parte do livro Os Sertões. E para escrever o livro, ele não viu a Guerra de Canudos como um incidente local, uma coisa que estava acontecendo na Bahia e tudo era explicado pelo que tinha lá. Não, ele teve uma intuição genial. Ele disse, para explicar essa guerra, para explicar o homem que lutou nela, para explicar aquele sertão, a condição daquelas pessoas, a dos soldados que foram do litoral, se intitulavam civilizados e chamavam os sertanejos de bárbaros, certo? Ali tinha o negro, que foi escravo, o índio, tinha gente branca, que estão nas fotografias, certo? O Antônio Conselheiro era a síntese de tudo o que existiu no Brasil desde o começo. Eu preciso explicar o homem, eu preciso explicar a terra, para poder entender a luta. E em dezembro de 1902, o livro foi lançado, foi assim uma repercussão nacional, né? Chocou um pouco, né? Mexeu com aquele marasmo, né? Porque todo mundo ficou assim chocado mesmo com o que viu a respeito de Canudos, né?
Então o livro teve uma repercussão muito grande. Tanto é que ele ainda tem essa repercussão, né? Foi traduzido para mais de 20 línguas já, né? Então é um livro que apresenta um Brasil, é um livro que denuncia uma atrocidade, é um livro que abre caminhos para outros escritores que passaram a fazer uma literatura mais engajada, sabe? Uma literatura mais voltada para problemas sociais, para não ficar falando do que tem o Brasil de bonito, de lúdico, de nada, mas aquilo que ele tem até de problema, né? E ele influenciou tantos escritores, né? O Guimarães, o Graciliano, Raquel de Queiroz, pessoas que passaram a escrever com este novo olhar, né? Olhar para as questões sociais. E o livro também é uma forma de a gente não repetir os erros, não é verdade? Evitar que novas tragédias aconteçam neste país. Nunca, desde 1902, há 119 anos, se tem um livro no Brasil que nunca foi proibido, foi o livro Sertões. Por quê? Proibir a leitura deste livro, impedir que este livro seja conhecido, na sua denúncia grandiosa, seria de negar a nossa própria identidade de povo. Foi tão importante a passagem do Euclides da Cunha pela cidade e a morte trágica dele também, morreu assassinado. Isso tudo marcou muito o imaginário coletivo da cidade, que se sentiu assim, na obrigação, com a missão de preservar essa história, essa memória. Foi tão grande essa influência da passagem do Euclides por aqui, o fato dele aqui ter escrito Os Sertões, de ter reconstruído a ponte, que às vezes até a própria história da cidade ficou em segundo plano. Aqui em São José, no tempo que ele permaneceu aqui em São José, ele deixou sólidas amizades. É um círculo, né, de pessoas que conviveram com ele, continuaram tendo contato com ele depois da partida dele em 1901 até a sua morte em 1909. O próprio intendente Francisco Escobar mantém uma série de contatos através de cartas. Praticamente uma das últimas cartas do Euclides da Cunha é para Francisco Escobar. Carta essa, né, dos trechos mais conhecidos, conta lá da dificuldade da vida dele, as questões familiares. Ele coloca, né, que saudades do meu escritório de zinco e sarrafos da margem esquerda do rio, se permanecer nessa situação, sério, eu não produzirei mais nada, né, de duradouro. A vida de Euclides da Cunha está tumultuada, está tensa, e a morte, né, abre essa lacuna. E os seus amigos aqui em São José, fiéis companheiros que conviveram, que trabalharam, que dividiram espaços, conversas, né, à noite, leituras, né, talvez tenham sido os primeiros a ouvir trechos do que seriam os Sertões, decidiram em 1912 fazer a primeira movimentação em homenagem a Euclides da Cunha. 3 anos após a morte dele, esse grupo de amigos faz uma procissão, né, uma romaria, partindo da prefeitura, ali onde é o museu, na direção da cabana. E por uns minutos, eles relembram o amigo ausente, né? Como se fosse uma cerimônia assim, né? Para lembrar o dia da morte. Então, neste dia, 15 de agosto de 1912, começa o movimento euclidiano. Com o tempo, foi em 1918, foi colocada a erma, né, o monumento de pedra, que foi um marco e que acabou o nome se estendendo ao lugar, né? Mas a erma, com aquela efígie do Euclides da Cunha e aquelas palavras
que era um dele, misto de celta, de tapuia e grego, marcam que foi aqui, neste lugar, que Euclides escreveu Os Sertões. Foi aqui, neste lugar, que ele construiu uma ponte e escreveu o livro Os Sertões. Então isso ficou marcado e aí em seguida a necessidade de proteger a cabana de zinco que estava ainda sujeita às intempéries, a desaparecer com o tempo. A cabana foi a cúpula, né, a redoma de vidro, foi inaugurada 10 anos depois, em 1928, se não me engano. Então, e o lugar passou a ser quase que um lugar sagrado, né? Um lugar onde o Euclides escreveu Os Sertões. Em 1938, sob a supervisão do Dr. Oswaldo Galotti, teve início a Semana Euclidiana, né? E é o que está sendo repetido até hoje, né? É lógico que assim, algumas coisas foram mudando, até chegar em 2020, que foi até virtual, né? Então as coisas foram mudando, foram ampliando e tudo mais. Em 1939, o professor Ercílio Anjo instituiu a maratona, né? Com a prova, com a premiação, essas coisas. E até hoje isso se repete, né? Isso faz parte da nossa identidade, entendeu? É tudo parte da história de São José, é a nossa identidade. Então, certamente, a princípio, a Semana Euclidiana, talvez ela tenha um foco bem mais específico cultural, do estudo da obra de Euclides da Cunha. Mas, para ganhar essa dimensão maior, uma dimensão social, outras atividades foram sendo feitas. Os bailes tradicionais de outros tempos, né, que reuniam a sociedade para essas comemorações, era uma data marcante dentro do calendário da cidade. O desfile, né, começou a ser organizado, grandioso. O primeiro desfile da Semana Euclidiana, tudo indica que foi em 1940, com a participação de muitos estudantes ou de uma escola de São João da Boa Vista, com fanfarra, alegria. Aquilo então de nome, vamos fazer um desfile na abertura. E aí foi crescendo essa ideia e começaram os desfiles de abertura da Semana Euclidiana. Mas tudo isso cresceu, se expandiu e ficou grandioso com o fim da Segunda Guerra, em 1945, com o fim da Segunda Guerra e do Estado Novo, que começa a época de euforia, de alegria. Então, junto com a programação da Semana Euclidiana, a partir de 45, crescem os desfiles de abertura, muito bonito, onde apareciam as rainhas, os estudantes, né, com seus vestidos, né, de gala, nos carrões da época, era esse o sentido. Os estudantes desfilando com seus uniformes de brincaque, com talabarte, as moças com a saia azul marinho, quase que chegando bem abaixo do joelho, camisa branca, gravatinha azul, com a inicial, se era ginasial, com os risquinhos marcando se era primeira série, segunda série. Então aí começou a crescer a participação dos estudantes, o desfile, a participação dos estudantes e de um baile à noite. De um baile no dia 14, que era o dia da conferência oficial. Depois começava, aí a semana inteira tinha baile. A Semana Euclidiana ficou muito festiva. Como o movimento foi crescendo muito, eles precisavam de uma sede, né? A comissão de festejos euclidianos que existia na época, que eram os responsáveis pela organização, né, das comemorações euclidianas na cidade. Então eles começaram a fazer movimento mesmo junto ao município, junto ao estado de São Paulo, para a criação dessa sede, digamos assim. E aí, qual o melhor local, se não a casa onde o escritor morou? E assim foi feito. Em 1946, aqui tornou-se a Casa de Cultura Euclides da Cunha, que é onde abriga, é um museu pedagógico, na realidade, onde abriga um centro de estudos com a maior parte dos documentos relacionados à vida e obra de Euclides da Cunha. Mas é um museu vivo. Nós fazemos atividades ao longo do ano. Recebemos visitantes, recebemos grupos, tudo de forma a interagir melhor as pessoas com esse universo euclidiano.
Pesquisas são feitas muitas. Pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive de outros países, já estiveram, já passaram pela cidade aqui na Casa Euclidiana para pesquisarem de fato os documentos de Euclides. Nós temos muitos originais de Euclides. Só de documentos nós temos mais de 20 mil documentos catalogados na Casa Euclidiana, fora a nossa biblioteca. Enfim, ele é um centro de fato de referência sobre a vida e obra de Euclides da Cunha. Em algum momento a cidade pleiteou, lá nos anos de 1980, pleiteou junto à família do Euclides da Cunha a transferência dos restos mortais aqui para São José. E o Sr. Joel Bicalho Toches, que era o representante da família, né, que, vamos dizer, administrava essa história do Euclides lá no Rio de Janeiro, fala-se que ele veio a São José, antes de tomar a decisão positiva, assim, vamos fazer o translado, ele esteve em São José de forma, vamos chamar, clandestina, né, acompanhando as Semanas Euclidianas. Deixa eu ficar quieto aqui, não vou me apresentar, eu sou da família de Euclides da Cunha para ser melindrado ali. Não, né, deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui, se merece mesmo. E a decisão foi, né, sim, vamos fazer o translado dos restos mortais de Euclides para São José. Se construiu o mausoléu com mais um reconhecimento. Mais um reconhecimento de dar a ele o local definitivo para os seus restos mortais ao lado do rio que ele deixou registrado. Que saudade do meu escritório de sarrafos e zinco da margem do Rio Pardo. E ali ele está depositado. E põe o seu valor, não tem medo da morte, é o inimigo, toca horror. Nós somos o DG, nosso lema é vibração. E somos sempre prontos para cumprir qualquer missão. Brasil, ativo, Jesus, abaixo, se deu. Então, a Semana Euclidiana, ela inicia com um desfile, né? Que seria, a Dona Carmen chama de a festa, né? A apoteose, né? O desfile, aí todas as escolas têm essa oportunidade de apresentar o que aprenderam sobre Euclides, né? E aí, durante a semana, há jogos, há palestras, há debates, mesas redondas, né? As aulas tão importantes para culminar com a prova no dia 15. O interessante é que nós reunimos na Semana Euclidiana desde intelectuais renomados, seja do país, seja fora do país, quanto os alunos de 5º ano que se inscrevem na Semana Euclidiana para participarem dos estudos de fato. Os estudos nós dividimos como se fosse em série, né? Então nós recebemos alunos do 5º ano até os universitários e pesquisadores. É como se fosse uma escola de fato, mas uma escola para falar só sobre Euclides da Cunha. E aí você me pergunta, mas existe assunto para falar uma semana só sobre Euclides da Cunha? Aí eu te respondo, uma semana é pouco, porque Euclides da Cunha é inesgotável. Todo ano é uma temática nova, as escolas se empenham de trazer para a realidade, né, já teve aquela fase de tentar reproduzir o sertão, né, caveira de vaca, capim, coisa seca, né, a realidade. Mas hoje se busca
de fazer desse desfile, de trazer os jovens para a rua um entendimento de uma realidade do mundo. O que Euclides falou, o que você pode estar relacionando com o mundo, né? Uma crítica social, uma crítica política, a questão ecológica, né? A gente fala tanto e vamos falar tanto ainda de clima, de ecologia. Euclides já falou isso, Euclides falava de ferrovia, hoje a gente discute o papel das ferrovias. Esse é um movimento ímpar. Não existe um movimento no Brasil com as mesmas dimensões, né? A gente sabe que há movimentos assim menores de escritores, músicos em outras regiões, em outras cidades, mas com essa estrutura não tem. Ele é único, né? E ele atinge assim, olha, alunos do Brasil todo. Esse ano, por exemplo, tinha alunos fora do país fazendo a maratona, já que era online, né? Então, é um movimento que não existe em lugar nenhum do Brasil igual, com as mesmas proporções, as mesmas dimensões, né? É ímpar mesmo. Quem entra aqui de uma forma, sai totalmente diferente. Nós já tivemos casos de alunos de periferia, seja da cidade, seja de outras cidades, outros estados, que não tinham nem noção do que iriam encontrar no evento, né? E aí, após a participação, mudou a vida dessa pessoa completamente. E hoje são grandes estudiosos, são cientistas sociais, são professores, são políticos, são escritores. Então, assim, o impacto que a Semana Euclidiana tem quanto à questão social, eu acho extremamente forte. Ela muda, de fato, a vida e o pensamento das pessoas. São vários os impactos que a gente tem na Semana Euclidiana. Impacto econômico mesmo aqui em nossa cidade. A cidade fica fervorosa. A cidade muda, o ambiente muda. Você anda na rua, você vê assim, as pessoas estão em clima de festa. É um momento diferenciado, de fato, da cidade. A Semana Euclidiana é um movimento que precisa ser preservado, incrementado, dinamizado, porque é um dos maiores movimentos, né, nesse gênero do país, e que a nossa cidade ainda vai ter muita coisa a dever em Euclides da Cunha, né, no que ela é no cenário nacional. As semanas euclidianas, o movimento euclidiano, a criação da Casa Euclidiana, olha, isso vem lá de 1912. Então o Euclides, ele adquiriu uma dimensão muito grande, ele é considerado o herói da cidade. E dá nome às escolas, à ponte, à usina, dá nome à faculdade. Então, dá nome ao café euclidiano, tinha um barzinho que chamava Seu Euclides, já teve. Então, ele é um ícone na cidade. E isso projetou a cidade. O Euclides da Cunha, ele representa a cidade de São José do Rio Pardo. Impossível parar a Semana Euclidiana. Sabe por quê? Entre outras coisas, São José do Rio Pardo perderia a graça se pusessem tapumes em volta daquela cabana ou cobrassem pedágio para atravessar aquela ponte. Aquilo é um sinal de liberdade. A cabana é um sinal de criatividade. As duas, e essa cidade, é motivo de orgulho não para quem é riopardense, mas para quem é brasileiro.